Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque. Segundou, 18 de agosto, é aquele meme, né? A gente piscou e agosto meteu 18 dias, né? Que loucura, normalmente é um mês que demora a passar. Esse ano, pelo menos, está me dando essa impressão, está passando muito rápido. Galera, Botafogo e Palmeiras, né? Botafogo acabou derrotado. A situação do Campeonato Brasileiro no momento para o Botafogo é a seguinte: 29 pontos, permanecemos na quinta colocação, a 4 pontos do G4 e a 14 pontos do Flamengo, que é o líder do campeonato, venceu o Internacional. Então, título brasileiro é o que a gente já vem falando nas últimas rodadas, ficou bem complicado, né? Chances matemáticas existem, mas o torcedor que, né, não é obrigado a ficar com a calculadora, sabe que o campeonato do Botafogo, pelo menos nesse momento, início do retorno, muito jogo pela frente, 2 jogos atrasados ainda do primeiro turno, Mirassol e Grêmio. O campeonato do Botafogo é G6 e G4, de preferência ficar no G4. Ontem desperdiçamos mais uma vez a oportunidade de pontuar em casa. O Botafogo fez até um bom primeiro tempo, a meu ver, né? Acho que o empate teria sido ali o resultado mais justo para a partida. O Palmeiras não fez um bom jogo, mas é aquela história, o Palmeiras tem um lastro já, né? O próprio técnico Abel Ferreira comentou na coletiva pós-jogo, né? Claro, quando o Palmeiras vence, ele fica ali um amor, né? Uma moça, tão educado. Mas comentou do Botafogo, elogiou o Botafogo, mas comentou da troca de técnico do Botafogo, né? Ali, sem citar o nome do Arthur Jorge, mas falando, né, da questão da continuidade, ou no caso do Botafogo, a falta de continuidade. Isso é óbvio, né? Então não estamos aqui para julgar, nesse momento, o Ancelotti Júnior, que foi assim que o Abel Ferreira se referiu a ele, né? Mas em 10 jogos, agora, os números do Ancelotti são 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, né? Já tínhamos perdido para o Cruzeiro, um jogo que o Botafogo jogou muito mal, e agora um jogo que o Botafogo, ao meu ver, não merecia perder, mas futebol é bola na rede, né? Os lances emblemáticos da partida vão ser o gol do Felipe Anderson e o gol não feito, né? O gol perdido, o gol defendido, né, pelo Everton na bola do Tuco Correia. Tuco Correia, que já tinha tido uma boa oportunidade, eu falei aqui outro dia no jogo com a LDU, não botou para dentro, agora de novo uma bola, né, livre, aquela oportunidade que não se perde, perdeu. Então isso está fazendo falta, né? Nenhuma equipe do mundo consegue resistir a tanta falta de decisão, né? Quer dizer, sem ter a bola na rede. Não adianta você jogar bem, você criar jogadas e não marcar, né? Enfim, o que nos resta aí, né? Além de lutar pelo G4 do brasileiro, pensar do jogo de quinta-feira, né? O Botafogo tem problemas no departamento médico, a questão da falta de zagueiros, né? Arthur Cabral e Nilton, a gente descobriu ontem que não foram relacionados porque estão também no DM. A situação do Nilton, segundo o próprio Ancelotti, é a que preocupa mais. Arthur Cabral tem chance de reaparecer, né, no próximo jogo. E, enfim, o Botafogo tentando achar soluções aí dentro do próprio elenco. Acho que tivemos ontem uma boa atuação do Matheus Ponte, uma boa atuação do Marçal, do veterano Marçal, mais uma vez aí dando conta do recado. E algumas novidades ali, o Jefinho, ele mesmo entrou no final, tentou até algumas jogadas com algum sucesso ali, individuais, né, no estilo Jefinho, e então, de certa forma, o Ancelotti também ganha algumas opções, tomara que não precise, né, para o jogo lá de Quito, né. O Alan jogou bem também, acho que a gente começa a ver possibilidades reais, tanto do Alan como o Marlon Freitas, de repente Danilo, não sei se os 3 jogariam juntos na quinta-feira. Comenta aí embaixo se você acha que vale a pena esse meio de campo mais marcador, né? E também o Matheus Martins, que tem feito bons jogos, né? Temos que admitir que depois de um início de ano muito ruim, o Matheus Martins, nessa fase aí do Ancelotti, os últimos 3, 4 jogos aí tem entrado bem. O Matheus Martins acho que já merece uma oportunidade nessa partida aí decisiva de quinta-feira.
É isso, galera. Santi Rodrigues no primeiro tempo apareceu bem, teve dois ótimos passes, né, que poderiam ter virado assistências de gol. Depois caiu de produção no segundo tempo, inclusive foi vaiado. E o Tuco Correia, que é isso, galera, é um jogador que acho que o que a torcida mais recente é falta de vibração, né? Nem parece um jogador argentino, né? Aquele jogador que está ali atuando, que você não sabe se ele está atuando num jogo de solteiros contra casados, se ele está atuando num jogo festivo de final de ano, ou se ele está atuando num jogo de Brasileirão ou de Libertadores, né? Assim, sempre meio que parece que alheio à atmosfera, né? E esses gols não marcados começam a fazer falta, né? Começam a fazer falta. O Botafogo tem a seguinte programação aí para a semana, né? O Botafogo viaja só amanhã para Quito. O Ancelotti nunca dirigiu uma equipe, né? Nunca teve a questão da altitude, mas falou na coletiva, né, que o departamento médico do Botafogo está cuidando disso. Eu sou da época, galera, que era assim, ou você chegava com muita antecedência, e aí o exemplo clássico disso era a Copa de 70, né, que o Brasil chegou um mês antes lá no México, ou você chegava na altitude com muita antecedência, ou você chegava em cima da hora da partida. O Botafogo vai chegar amanhã, né? Viaja amanhã, não sei se chega a treinar no Lonier amanhã de manhã, acredito que sim. Depois viaja para Quito, treina na quarta-feira e enfrenta a LDU na quinta-feira, 19 horas, né? Barbosa também sacrificado, jogou quase a partida inteira. Talvez ali a única falha do Barbosa ontem tenha sido justamente no lance do gol do Felipe Anderson, né? Ao meu ver, ainda teve um pênalti, né? Ainda teve um pênalti não marcado em cima do Tuco Correia, já no finzinho, né, da partida. O Jai entrou dando uma pancada, né? E a gente sabe, né, como é que são as coisas. Nem o juiz marcou e nem o VAR recomendou, né, a análise da partida nesse lance aí, que poderia ter, pelo menos, né, gerado um empate e seria um placar mais justo para o jogo, né? Realmente o Palmeiras fez um jogo. Agora, o Palmeiras a gente tem que elogiar, né? Não adianta a gente fugir disso. Tem uma campanha melhor, inclusive como visitante, do que em casa, no Allianz Parque, né? O Palmeiras realmente é a velha máxima, né? Ele é letal, né? Fez um jogo ali amarradinho, depois que fez 1-0, picotou o jogo, o segundo tempo ali deu aquela enrolada e conseguiu os 3 pontos na tabela sem realmente ter uma atuação que fosse, né, incrível. Eu tenho saudades daquela partida do ano passado, Botafogo-Palmeiras no Newton Santos, que foi um jogo que a gente ficou lembrando, parecia um jogo de Premier League, né? Intensidade alta, uma grande partida. A de ontem ficou bem abaixo, né? Claro que as expectativas também não eram muito altas, pelo fato do Botafogo e Palmeiras estarem no meio, né, de uma decisão ali, de uma eliminatória de Libertadores. O Palmeiras entrou muito mais confortável em campo pelo fato de que abriu uma vantagem absurda lá em Lima, né, 4-0 em cima do Universitário, vai decidir em casa com a vaga, né, com as duas mãos na vaga, né? E já o Botafogo não, o Botafogo conseguiu um resultado importante, venceu a LDU, mas vai jogar na altitude para decidir a vaga. Então eram né, situações bem diferentes que as equipes entraram em campo, até por isso também o Botafogo poupou muitos jogadores, né? Jogou ali com uma equipe mista e depois alguns titulares foram entrando no final, o caso do Savarino, do próprio Montoro, né? Vitinho, alguns jogadores foram entrando. O Alex Telles teve que jogar desde o início, né? Por não termos a opção do Cuiabano. Galera, para a gente fechar esse vídeo, falar da situação do Alex Vinícius, né? O pessoal tem me cobrado para saber. O presidente do Atlético Goianiense falou que a proposta está na mesa, né? O Botafogo tem ótima relação com a equipe de Goiás e os valores, tá? De início o Botafogo queria um empréstimo do jogador justamente para suprir esse momento de falta de zagueiro, né? Bastos no DM, o David Ricardo, que eu esqueci de falar, David não, né? David Ricardo também tem chances de voltar na quinta-feira junto com o Arthur Cabral. Então, o Caio Pantaleão no DM. Então o Botafogo queria trazer por empréstimo o Alex Vinícius. O Atlético Goianiense não topou essa situação. Hoje a proposta oficial do Botafogo, pelo que se diz, estaria na casa dos 10 milhões de reais. O Atlético Goianiense
negocia, ele que tem 50% dos direitos econômicos do jogador, mas negocia com cautela, né? Então, o jogador aí, caso o Botafogo realmente consiga contratar, vai chegar para o Campeonato Brasileiro, né? Não vai chegar agora, imediato, né? Pelo menos é o que parece. O Atlético Goianiense, inclusive, vem contando com a ajuda do Botafogo até para repor essa possível saída do Alex Vinícius. Beleza? Galera, é isso. Uma boa semana a todos. Eu estou tentando me organizar aqui, talvez essa semana, a partir dessa semana, talvez quarta-feira, eu comece a gravar os vídeos na parte da noite, tá? Isso pode ser uma novidade no canal. Estou tentando aí ver algumas possibilidades e, enfim, eu conto mais para vocês assim que as coisas forem acontecendo, beleza? Tamo junto, não esquece de curtir, comentar, pra cima fogão, sempre, não tem jeito.